para os nossos temas tradicionais da nossa live e começamos pelos temas voltados à economia. Pessoal, para quem esteve na nossa última live do canal, eu falei, hein? Eu li aqui com vocês uma matéria, não lembro se foi da Money ou se foi de um outro jornal, né? Eu acho que foi na InfoMoney. Mas, enfim, isso até que não tem lá tanta importância. Mas a gente viu a informação de que o mercado e o pessoal do Boletim Focus apostava em uma manutenção dos 14,75% da Selic. Mas existiam algumas frações menores que acreditavam que a taxa de juros precisava aumentar, que ela precisava ir a 15%. E eu aqui, conhecendo muito bem qual é o perfil do senhor Gabriel Galípolo, eu já entendi perfeitamente que ele está muito mais à direita que um tal mercado, que muitas vezes os petistas concordam, quer dizer, os petistas, concordam, é verdade, eu concordo, mas que os petistas, muitas vezes, fazem o argumento que nada mais serve do que uma retórica vazia contra o mercado, que na verdade eles concordam, eles ficam acusando o mercado, que o mercado atrapalha o presidente Lula, né? O mercado financeiro, o rentismo atrapalha o presidente Lula. Pois bem, agora o Boletim Focus estava defendendo a manutenção dos 14,75%. E existiam algumas frações desse tal mercado financeiro, mercado de ações, que defendia que precisava ter um aumento de 15%. E eu fiz essa leitura e eu disse, bom, conhecendo o Galípolo, como eu estou conhecendo, eu tendo a imaginar que ele vai manter os 15%. E eu cravei aqui, pessoal, me cobrem depois. Galípolo vai aumentar para 15%. Eu vou fazer essa aposta. Vou dar a minha carinha tapa. E dito e feito, Galípolo foi lá e aumentou para 15%. E o Brasil chega a um patamar maior da taxa Selic em 20 anos. Então, não é pouca coisa, pessoal. E eu já estava dizendo, pessoal, vai aumentar. Eu acredito que pode ser que não pare aqui nos 15%, tá, pessoal? Eu vou fazer minha última aposta aqui nos 15%. Mas eu não me espantaria se nós tivéssemos aumentos menores, mas que continuasse subindo a taxa Selic. Ainda mais agora com os eventos envolvendo o conflito no Irã, e houve uma decisão recente no parlamento europeu, não, no parlamento iraniano, de fechar o Estreito de Hormuz. E isso provavelmente vai fazer com que uma especulação muito grande no mercado, e isso vai fazer com que o preço dos combustíveis irão aumentar. E aí eles vão inventar lá no Banco Central, acho que vai haver uma pressão inflacionária, e aí pode ser que tenhamos aqui um argumento para um novo aumento da taxa básica de juros. Pode ser que aumente o 0,25%, tal qual aumentou dessa vez, e que eu, cantei a bola aqui, mas não cantei sozinho, hein? O Ciro cantou essa bola lá em janeiro desse ano. Mas a gente vai repercutir esse videozinho do Ciro também aqui. Agora, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês, para a gente não ficar só eu aqui falando, É meio chato a gente ficar falando sozinho aqui, Então tá lá, pessoal, a matéria, deixa eu só pegar aqui, pessoal, deixa eu só abrir para facilitar aqui para nós.
Aí, achemos a matéria. Vamos compartilhar aqui. Aí, vamos lá. Aí. Não apareceu. Não apareceu. Ah lá. Selic a 15%. O que muda aí, pessoal? Por que eu trouxe isso daqui? Porque, veja bem, eles não estão preocupados, em um primeiro momento, com o consumidor comum, com o setor produtivo, com as atividades econômicas. Veja bem, eles estão preocupados com títulos, com poupança, CDB e tesouro. Quer dizer, eles estão mais interessados em aplicações financeiras do que na vida real dos brasileiros. E, galera, eu procurei várias outras matérias que falavam, essa publicidade está chata pra cacete. Puta que pariu, cara. Não exibe essa merda mais. Sai daqui, caralho. Pronto. Vamos de novo. Pessoal, eu busquei inúmeras matérias sobre a Selic em 15% e veja bem, quase todas as matérias que eu encontrei falavam sobre essas aplicações financeiras. Nenhuma matéria que eu encontrei aqui nas redes sociais falavam sobre os pobres, sobre nós. Nenhuma matéria sobre a classe média, nenhuma matéria sobre o setor privado, onde temos as atividades produtivas, rigorosamente nada sobre isso. E, enquanto isso, a galera estava aí, né, falando sobre o mercado financeiro, falando sobre títulos, falando sobre aplicações financeiras, e rigorosamente nada sobre o setor produtivo, nada sobre nós, só preocupações em relação a aplicações financeiras. Deixa eu só mudar aqui, pessoal. Aí, ficou bonitinho, hein? Não, vou ficar desse lado aqui. Aí, achei bonitinho, hein? Então, vamos lá, pessoal. Taxa básica de juros atinge o maior patamar em quase 20 anos. O objetivo do Banco Central é controlar a inflação, mas a medida afeta diretamente investimentos e o crédito no país, que também é outro ponto que eu procurei em diversas matérias e eu não vi em lugar nenhum comentando sobre o custo do crédito com uma Selic a 15%. Em lugar nenhum se comentou, pelo menos de uma forma mais detida, sobre esse tema. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou na quarta-feira, dia 18, a taxa Selic para 15% ao ano. A decisão unânime confirma a sinalização de uma política monetária mais dura e duradoura, com juros elevados por um tempo suficientemente prolongado, segundo o BC. Quando a Selic sobe, os empréstimos e créditos ficam mais caros, o que desestimula o consumo e o investimento das empresas. Com menos dinheiro circulando, a tendência é de que os preços, inclusive os alimentos, combustíveis e serviços, subam menos, ajudando no controle da inflação. Então, quer dizer, a ideia aqui, pessoal, é aquela ideia que a gente já conversou anteriormente, que era a ideia do Campos Neto, e essa ideia continua muito viva com o escolhido do presidente Lula, que é o seguinte: não, nós temos uma economia muito aquecida, a demanda está muito alta, então precisamos de um choque de juro alto para conter a demanda. Em outras palavras, ele está dizendo que nós temos uma inflação de demanda, assim como dizia o Campos Neto.
Por isso a gente diz, pessoal, não há diferença. A diferença está aqui na retórica, na estética, mas serve aos mesmos senhores. Só muda o nome. Mas, veja bem, se refere a uma estética, se refere a um conjunto de retóricas, mas servem aos mesmos senhores. Tá certo, pessoal? Então, olha, é decepcionante. Eu até, inclusive, mandei ali para o pessoal, é os juros do amor, porque agora não há a mesma gritaria da militância quando vemos os juros chegando a 15% e não há aquela gritaria toda que nós vimos com o Campos Neto. E depois eu quero trazer uma aqui do Campos Neto para vocês. Poupança ainda pede para outros investimentos. Com a Selic 15%, a regra de rendimento da poupança não muda. Ela segue pagando 0,5% ao mês, mais taxa referencial. Sempre que a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, como é o caso. Na prática, isso significa um rendimento anual de aproximadamente 8,17% ao ano, muito abaixo da inflação projetada e de outros investimentos. Então, quer dizer, pessoal, se tu quer mais conservador, tu quer deixar um dinheiro aplicado no banco e te vendem a ideia de que se a Selic estiver em alta, tu vai poder ter algum rendimento? Pois bem, vocês estão vendo, se comparado a títulos mais, como é que eles dizem, mais flexíveis, que não são de renda fixa, como é o caso aqui da poupança, mesmo assim, no cenário com a Selic em alta, na poupança tu não consegue tirar muito, por mais que nós tenhamos 15%, né, em relação à Selic. Então, quer dizer, onde tem rendimentos variáveis, risco um pouco maior, que é até de certa forma compreensível dentro da lógica do setor financeiro, aí então está certo, ali tu vai ter um ganho bastante interessante. Mas na poupança, que é uma tradição brasileira, que a brasileira muitas vezes foi forçada a acreditar que se ele tiver uma poupança no banco, isso pode trazer um futuro promissor para ele, mais do que nunca, né, pessoal? É verdade que há muito tempo a poupança não rende nada e ela não é essa fonte de prosperidade para ninguém, para falar bem a verdade. E cada vez isso vai se consolidando de que não vale a pena ter um dinheiro na poupança, porque não rende rigorosamente nada, e isso eu considero que é uma estratégia dos bancos, do mercado financeiro, justamente para colocar as pessoas nos títulos de renda variável, né, e de maior risco, justamente para que as pessoas que não têm a instrução, ou melhor dizendo, nem às vezes é muito sobre a instrução, mas é onde essas pessoas ocupam posição na cadeia de poder. Isso é o mais importante, porque, vamos lá, pessoal, por mais que a pessoa ela tenha instrução e ela saiba com o que está lidando, veja bem, mesmo que ela saiba, muitas vezes, pela posição de poder, influência e de lobby que ela ocupa, se ela não ocupa essas posições, ela não vai ter influência nenhuma nas decisões em relação ao que acontece dentro do setor, de um certo setor da economia que pode mexer com essas rendas variáveis. Não vai ter influência nenhuma. Veja bem, o caso aí das americanas. Tinha muita gente instruída dentro desse processo, né, do mercado de ações das lojas americanas, que venham do mal, é uma empresa tangível ainda, diferentemente aí de outros casos aí da economia imaterial, que não, muitas vezes não tem uma sede para te fazer um protesto lá na frente, né? E mesmo com pessoas bem instruídas, que são operadores do mercado financeiro,
mas essas pessoas não tinham o poder político, elas não tinham as posições de influência dentro da empresa, que agora, diga-se de passagem, já que falei do caso de Americanas, vocês viram nessa semana, né? Se eu, tu ou qualquer um de nós aqui estiver devendo na praça, olha, a coisa encrespa, vem aquela coisa, aquela montanha de juros e a gente acumula uma dívida que nem nós e nem a nossa próxima geração vai pagar. Inclusive, há casos até um pouco complicados aí, que a pessoa até, né, acaba fazendo o pior para se livrar das dívidas, se é que vocês me entendem. Pois bem, indo para o passo, e falando do caso de Americanas, bom, o pessoal de Americanas fez o que fez e recebeu um desconto da União de 500 milhões na dívida que ficou, né, no caso aí da grande esculhambação, da grande roubalheira que fizeram no caso de Americanas. Então, quer dizer, quando o rico faz a sacanagem, daí o governo, seja o governo A, governo B, governo C, governo D, faz o possível para dar o perdão à dívida do coitado do empresário. Só meter um pouquinho a mão, né? Faz parte. Mas aí, se for o cidadão comum que está tentando tomar um empréstimo, um financiamento, para continuar o seu negócio ou para começar, aí a Selic 15% impede esse processo todo. Tá? Bom, pessoal, e aí eles continuam aqui falando sobre essas questões de rentabilidade, de tesouro e outros. E aí eu não quero entrar nesse tema porque, convenhamos, não é um tema que nos interessa tanto, então nós vamos seguindo aqui, né, a nossa jornada. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Beleza. Aí, pessoal, lembra que eu falei, né? Estava aqui falando sobre a contradição petista, que o petista, quando era o Campos Neto, era uma gritaria, sabotador da República, o Lula ia lá e fazia discurso contra, uma série de coisas. E a gente tem visto o silêncio total da militância petista, de vários setores do PT, que, vamos lembrar, né, pessoal, o PT é quase uma federação, é gigantesco. O PT não é uma coisa só. O PT, ele é uma federação com vários outros partidos dentro e, às vezes, vai haver discordâncias, é normal num partido grande como é o PT. Agora, o silêncio está total. Mas sabe quem é que resolveu sair do silêncio e dar o seu pitaquinho, dizendo, não, ó, o Galípolo aí tá certo, tem que tocar mesmo, bota para torar mesmo, 15%, tá certo mesmo. E eu vou aqui mostrar para vocês aqui quem é o cara que disse, não, tá certo. E se eu tivesse lá, eu teria feito exatamente a mesmíssima coisa. E aí nós vamos para nenhuma surpresa de quem é o nosso convidado de honra para nos apresentar, que concordou com a taxa Selic do amor. Olha aqui, quem é o cara? Mostra aí, olha lá. Campos Neto, ex-presidente do BC, sai em defesa de Galípolo após Copom elevar Selic a 15%. Olha lá, a matéria da Carta Capital, portal da esquerdalha, né? Lá, em declaração dada ao site G1, ele disse que teria feito a mesma coisa que o atual chefe do BC. Aí vamos lá.
O ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou nesta quinta-feira, dia 19, a decisão do Comitê de Política Monetária do BC, Copom, de elevar a Selic a 15%. Ao tratar do assunto, saiu em defesa de Gabriel Galípolo, o seu sucessor no cargo. Aí, abre aspas, eu poderia falar, viu? Me criticaram tanto, e agora a taxa está maior. Fecha aspas. Bah, hein, pessoal? Oi, poderia ter parado aqui, hein? Putz, os petistas tomando essa lapada do Campos Neto. Olha onde é que nós fomos parar. Mas vamos seguir aqui. Mas minha honestidade intelectual não me deixa embarcar nessa. Eu teria feito a mesma coisa, disse em conversa com o site em G1. Tá vendo, pessoal? O Campos Neto concordando com a decisão do escolhido do Lula, que muitos acreditavam que ia mudar demais a mudança se o Lula tivesse o comando do Banco Central. Tá aí, pessoal. O Campos Neto, o fascista, o bolsonarista, concordando com o esquerdário, com o comunista Galípolo. Galípolo, indicado por Lula ao comando do Banco Central, liderou a reunião do Copom, que decidiu pela elevação da taxa básica de juros em 0,25%. Ele votou pelo aumento, assim como todos os demais membros do grupo. Então tá, pessoal? Votação unânime, tá? Não houve discussão. Ainda existem 2 bolsonaristas lá, tá? Então, quer dizer, bolsonaristas e petistas concordaram em aumentar a taxa básica de juros para 15%. Então, pessoal, mais do que nunca, a farsa já caiu, olha, há muito tempo. A gente já tinha falado quando o Campos Neto, segundo os petistas, né, teria contratado, já é, acho, pessoal, abre uma contagem para mim, é a terceira vez que a gente está desmascarando os petistas, porque, assim, quando ele aumentou em 1%, os petistas diziam, não, mas é que já estava contratado esse aumento lá com o Campos Neto, né? Inclusive o próprio Lula, algumas semanas atrás, disse a mesma coisa, quando viu a confirmação e ficou lá nos seus 14,75%, o Lula disse, não, mas já estava tudo acertado antes, a gente não tinha o que fazer. Agora, não tinha o Campos Neto com a decisão de aumentar a Selic para 15%. Não existia isso. Agora, foi uma decisão que foi tomada entre os petistas, que estão na diretoria do Banco Central, e os bolsonaristas, que ainda estão lá no Banco Central, nas diretorias, eles decidiram que era necessário o aumento para 15%. Então, quer dizer, não tem mais aqui o acordo com o Campos Neto. Agora a decisão veio sozinha do comando do Galípolo. Então, pessoal, acabou a farsa. E nós aqui cantamos a pedra que ia a 15%. E chegou como a gente estava imaginando, né? As justificativas usadas foram as incertezas com o ambiente externo, em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos e a moderação no crescimento da atividade econômica do mercado de trabalho no Brasil. E aí eu quero fazer um parênteses aqui. Pessoal, sinceramente, esse trecho aqui para mim ficou estranho. Deixa eu só tirar aqui essa parada aqui. Peraí. Bom, pessoal, aqui eu confesso que ficou um pouquinho estranho para mim. Como assim sobre a atividade econômica? Ué, não foi o próprio Haddad recentemente, antes,
a gente teve o Rogério Seron, a gente teve aquele presidente do... Desculpa, presidente não. Como é que é o nome daquele carinha que ele parece o Mad, aquele da capinha de revista, aquela conhecida? Tá, tem o Rogério Seron, que ele vai lá e dá real, e tem um outro cara também, que ele chega e dá real também. E ele foi o primeiro a dizer que não. Seguinte, o Brasil tem que crescer no máximo 2%, porque senão vai dar ruim. Deixa eu ver como é que é o nome do cara. Rogério Seron é um, que é o Sincerão. Ah, não, é ele mesmo. Ah, agora eu vi a imagem dele aqui. É o Rogério Seron mesmo. Tá. O Rogério Seron, ele falou, não, o Brasil não pode crescer mais do que 2%, porque se crescer mais de 2%, isso vai fazer com que se comprometa a nossa luta contra a inflação. Ele foi muito claro nisso. Então, veja bem, pessoal, fica um pouco estranho aparecer isso, né, da preocupação com baixo crescimento. Ué, isso aí estava sendo defendido pelo Rogério Seron, foi defendido recentemente pelo Haddad. E mais de uma vez, inclusive, acho que foi 2 vezes, que eu vi o Haddad dizendo ipsis literis que não, a economia brasileira não pode crescer mais do que 2,5%, porque senão é um crescimento insustentável, vai haver uma pressão inflacionária, que é o mesmo argumento dos liberais que a gente ouvia lá na década de 90 e anos 2000. É o mesmo argumento. Por isso que a gente fala que os petistas de hoje são os tucanos de ontem. Né? Então, assim, pessoal, é um pouco estranho, né? E quando se fala de ambiente externo para justificar, bom, como eu falei para vocês, se nós temos aí um cenário cada vez mais difícil no Oriente Médio, agora os Estados Unidos foi arrastado para um conflito no Oriente Médio, atacou o Irã, né, bases do Irã, e inclusive teve palavras do Benjamin Netanyahu agradecendo o presidente Donald Trump pela ofensiva lá no Oriente Médio. Pessoal, a coisa vai se intensificar e já tem muita gente com medo de uma terceira guerra mundial. Não sei se vamos chegar a tudo isso, mas acredito que nós vamos ter uma intensificação dos conflitos no Oriente Médio, né? Então, já tivemos, como eu falei anteriormente, uma decisão do parlamento iraniano de fechar o Estreito de Hormuz, e isso vai trazer, provavelmente, um aumento do preço dos combustíveis, e isso vai trazer uma pressão inflacionária no Brasil, e aí vai ser, como eu disse para vocês, a justificativa perfeita para esses caras justificarem que precisa continuar a aumentar a taxa Selic, porque tivemos um aumento sazonal, ou seja lá o que vão justificar em relação aos combustíveis, e isso provavelmente vai mexer com os alimentos também, porque os alimentos são transportados, né, seja por navio, seja nas autoestradas, enfim, pessoal. Então, isso vai acabar mexendo com uma série de setores da economia global, e como nós não temos uma moeda soberana, não digo soberana, mas uma moeda que possa conversar lá fora, melhor dizendo, né? Então, pessoal, pode ter certeza, há um cenário se desenhando para nós continuarmos tendo aumento da taxa de juros, sim. E se esse confronto se prolongar, a tendência é que teremos um aumento, uma pressão para continuar os aumentos da taxa básica de juros. Aí o pessoal estava falando para vocês, né, que tivemos o silêncio total dos petistas, não teve aquela mesma gritaria bolsonarista e tudo mais, aquela bagaceira toda que a gente via dos petistas quando quem estava lá, né, era o Campos Neto. Aí quem resolveu dar o ar da graça foi a ministra e ex-presidente nacional,
do PT, Gleisi Hoffmann. Mas olha o tom que ela escolheu. Olha como é que são as coisas, né? Porque não dá para ficar melindrando o companheiro Galípolo, né? Vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês aqui o que aconteceu, né? A revolta da ministra Dolores e da ex-presidente nacional do PT, tá? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês para vocês entenderem um pouquinho melhor. Olha lá. Ministra Gleisi diz que a alta da Selic pelo Banco Central de Galipo é incompreensível e que juro é estratosférico. Crítica dos juros altos, a ministra fez um comentário em uma rede social. O Brasil espera que este seja, de fato, o fim do ciclo de juros estratosféricos. Acrescentou. BC subiu a taxa para 15% ao ano nesta quarta-feira. Representa o segundo juro real mais alto do planeta. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou nesta quinta-feira o aumento da taxa básica de juros da economia pelo Banco Central, comandado por Gabriel Galípolo, conduzido ao cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quarta-feira, dia 18, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do BC, surpreendeu a maior parte do mercado financeiro ao subir a taxa básica de juros da economia de 14,75% para 15%. Esse é o maior patamar em 20 anos. Também representa o segundo juro real mais alto do planeta. Vamos ver o que disse a ministra, que é isso que importa para nós. Abre aspas para a ministra. No momento em que o país combina desaceleração da inflação e déficit primário zero, crescimento da economia e investimentos internacionais que refletem confiança, é incompreensível que o Copom aumente ainda mais a taxa básica de juros. O Brasil espera que seja, de fato, o fim do ciclo de juros estratosféricos, disse a ministra Gleisi em uma rede social. Provavelmente foi o Twitter, né? Mas vamos lá. Pessoal, vocês perceberam aqui a sutileza? Ela falou, esperamos que esse seja o último ciclo de juros estratosféricos. Mas vocês perceberam que ela não citou o nome do indicado pelo Lula. Ela não citou o Galípolo. Ela citou o Copom. Mas ela não cita o companheiro. Né? Não cita. E ela mente aqui, falando de um cenário completamente diferente, um cenário em que o Brasil vai indo muito bem e tal, e aí, peraí, daí o Brasil indo bem, daí mantém, o Copom vai lá e aumenta a taxa básica de juros. Aí vocês veem, né, pessoal, o nível de cinismo dos petistas, né? Os caras não citam quem foi o responsável, porque quem comandou a reunião e votou junto, o Galípolo é o chefe, pessoal, e ninguém fala o nome do Galípolo. É aquilo que o Tabir falou. Tu vai lá e identifica o crime, mas tu não identifica o autor. Tu não identifica a autoria. Tá entendendo? É isso que está acontecendo hoje. Então, é um paradoxo petista que quando são os outros, quando é Campos Neto, por exemplo, bolsonarista, e eles falam, não, aí está a autoria lá, a autoria digital do cara lá. E eles vão lá, chamam de bolsonarista, sabotador da República, que está sabotando o governo Lula, mas aí, agora, não tem mais o Campos Neto para servir de muleta para eles dizer que tinha uma decisão que já estava acordada na saída do Campos Neto, como muitos petistas fizeram nos veículos de desinformação petista, como o 247, DCM e tantos outros. Aí, nesse momento, serviu a narrativa e muita gente quis ser enganada. Agora não tem mais desculpa. Agora a decisão partiu do Galípolo.
E o Campos Neto, o bolsonarista, o sabotador da República, bolsonarista, concordou. E ainda deu uma lapada na cara deles. Mas quando eu estava lá era ruim, estava errado. Ô, pessoal, os petistas podiam ter dormido sem essa, né? Mas assim, pessoal, para encerrar aqui o nosso tema voltado à economia, como eu disse para vocês, eu cantei a bola, eu disse, pessoal, com certeza nós teremos um aumento de 15%. Só que assim, eu falei isso quando, digamos, um momento mais fácil, né? A taxa ainda estava nos seus 14,75%, havia uma leitura de que, veja bem, pode ser que há espaço para aumentar. Algumas franjas do mercado acreditavam que havia espaço para aumentar. Agora, como eu disse para vocês, eu disse isso no momento fácil. Agora, o Ciro Gomes, ele disse isso lá em janeiro. E aí nós vamos colocar aqui um vídeo do Ciro Gomes que fez a previsão, né? Botou a sua bolinha de cristal lá e fez a previsão lá em janeiro de que o Galípolo colocaria a nossa taxa Selic insuportáveis 15%. E aí nós vamos rodar aqui o vídeo do Cirão, no qual ele diz, né, faz a previsão dos 15%, né? Vocês vê, né? O cara é sinistro, né? Estava até comentando lá nos grupos, um miserável, um gênio. Porque, pô, como assim, né, pessoal? O cara conseguiu fazer essa leitura lá em janeiro de 2025. Ele fez a leitura de que chegaria a 15% a nossa Selic. Vou só colocar aqui o volume aqui, pessoal. Aumentando ainda mais as taxas em 2025. Eu vou repetir, em aumentar os juros para 15 pontos percentuais ao ano. Portanto, a manutenção dessa política não é apenas responsabilidade do Banco Central, Olha que não é direta do governo presidido pelo presidente Lula. Lula indicou todos os nomes agora para a diretoria do Banco Central entre 2023 e 2024. Perfeito. Todos, sem nenhuma exceção, votaram em todas as reuniões do Copom que define a taxa básica de juros, a Selic, da mesma forma que Campos Neto, o bolsonarista que saiu. Ou seja, já estava claro que Lula e o PT são íntimos do setor. Boa, Cirão. É isso, pô. É isso que a gente está dizendo. Preserva a estética, preserva um discurso supostamente de esquerda, mas quando está lá, vai lá e fecha junto com os tais bolsonaristas que ainda estão lá. São dois que estão lá. E aí, o Galípolo e toda a diretoria já escolhida pelo PT, são 7, né? Eles foram lá e votaram junto com os bolsonaristas. Em todas as outras decisões, como todos vocês já sabem, desde que o Campos Neto ainda era presidente, o Galípolo votou apenas uma contra o Campos Neto. E ele votou contra porque ele acreditava que a taxa básica de juros tinha que ser maior. Esse é um grande detalhe que a gente tem que colocar. Então, o Ciro está completamente certo na crítica que ele está fazendo. Financeiro brasileiro que tanto lucra nas costas do nosso povo. Mas Galípolo já demonstrou que continuará com a política de juros elevados. Boa, Cirão. E até deixei aqui rodando essa parte, porque eu concordo que esses 15% aqui não acaba, tá, pessoal? Agora, como eu disse para vocês, o cenário externo vai dizer sobre como que esse pessoal vai atuar em relação à leitura que devem fazer, se mantém ou se aumentam ainda mais a taxa básica de juros. Minha opinião, tá, pessoal? Se o conflito se intensificar,
lá no Oriente Médio, eu tenho certeza, pessoal, que nós vamos ter um aumento. Pode ser 0,25? Acho muito provável. Pode ser 0,50? Acho improvável. Mas 0,25? Muito provável que aconteça. Então, pessoal, vamos ficar de olho na próxima reunião do Copom, como é que vamos desandar os movimentos lá no exterior, porque o mercado, o Copom, eles ficam de olho nisso, tá, pessoal? Eles sempre estão olhando para o cenário externo e como é que as coisas estão se dando aqui internamente também. Então, nesse sentido, acredito que nós vamos ter novos aumentos da taxa básica de juros. E aí pode ser, pessoal, que nessa toada os petistas venham o maior dos cinismos, de dizer o seguinte, não, mas agora que o Calígula está no comando das ações, ele que toma as decisões, veja bem, agora a taxa básica de juros está certo, continua aumentando, mas agora em um ritmo mais lento. Não se surpreendam se os petistas começarem a difundir essas ideias por aí, de que não, é verdade, a taxa básica de juros, a Selic, continua aumentando. Agora, é verdade também que num ritmo menos acelerado, por mais que ela continue crescendo. Pessoal, não duvidem em nada que os petistas venham com esse tipo de cinismo para justificar essa taxa básica de juros que já em quase 20 anos é a maior e que eu acredito que será ainda maior até o final desse ano de 2025.